Oi, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre força magnética. De novo, continuando aí, né, que a gente viu o campo já, agora a gente vai ver a força, que é uma outra coisa. Experimentalmente, os físicos eles perceberam que uma partícula em repouso, né, uma partícula que não tem nenhuma velocidade, próximo ou dentro de um campo magnético, nada acontecia com ela, tá? E aí o que aconteceu? Eles começaram a fazer testes com essas partículas em outras situações. Por exemplo, eles lançaram uma partícula, ou seja, essa partícula passou a ter uma velocidade, né? Eles lançaram uma partícula dentro de um campo magnético. E aí eles perceberam, né, que, lógico, eu vou mostrar para vocês que depende muito de como essa partícula vai ser lançada, mas eles perceberam que ao lançar uma partícula, ou seja, ao dar velocidade para uma partícula, né, surgiria ali, vai aparecer uma força que a gente chamou de força magnética, vai começar a agir ali uma força que a gente chama de força magnética. Ok, e a intensidade aqui, no caso, é um plano que eu chamei de plano alfa, que tem um campo magnético apontando para lá, e, por exemplo, a minha partícula foi lançada fazendo um ângulo de θ aqui com esse campo magnético, tá? E aí, nesse caso aqui, vai aparecer uma força que a direção e o sentido dela vai ser dado pela regra da mão esquerda. Bom, quando a gente estava vendo lá antes do campo, né, que tinha campo, corrente e tudo mais, tinha a regra da mão direita, né, que o dedão apontava para a corrente e aqui apontava para o campo. Beleza, agora aqui na força magnética a gente tem o que a gente chama de regra da mão esquerda, que cada dedo nosso aqui, são 3 dedos da mão esquerda, cada dedo aponta uma coisa. F, que é a força, B, que é o campo, e V, que é a velocidade, tá? Eu tenho um amigo na faculdade que ele me deu uma dica que eu nunca mais esqueci. Pra saber, pra lembrar, né, de que é o que aqui, nesses dedos, ele falou pra mim, ó, faça um bom vestibular. Então, F de força, B, né, de campo e V de velocidade. Ok? Então, a direção e o sentido dessa minha força vai ser dada de acordo com esses outros dois, de como que esses outros dois estão se relacionando, ok? E o dedão ele sempre vai estar apontando, como eu falei, a força, só que a força para partículas positivas. Então, se você tem uma partícula que é negativa, isso tem que ficar bem atento na hora do exercício, você vai fazer a regra da mão esquerda normal. Aí, se, por exemplo, aconteceu da força estar apontando aqui para a direita, né? Se a partícula for negativa, você sabe que a força vai apontar exatamente para o sentido oposto. Você vai fazer a regra como se fosse positiva, a carga, e aí, se a carga for negativa mesmo, você sabe que então a força vai apontar para a esquerda, para o outro sentido, ok? Beleza. Então, experimentalmente aí, lançando essas partículas e tudo mais, eles perceberam que a força magnética, a intensidade dela, né, depende da carga, mas não depende da massa. E que essa força magnética ela é diretamente proporcional à carga, à velocidade e ao seno desse ângulo aí entre a velocidade e o campo magnético, tudo bem? Bom, agora pensando aqui na unidade de campo magnético, eu acho que eu já tinha comentado numa aula anterior, que é Tesla. Eles chamaram de Tesla justamente a partir do que a gente tem nessa expressão aqui. Se a gente isolar o B, fazer a análise dimensional, a gente vai ter que a unidade do campo é igual à unidade da força pela unidade da carga vezes a unidade da velocidade. Então, o que acontece? Vai ficar Newton, né, que é de força, por Coulomb, que é a carga, vezes metros por segundo, que é a da velocidade. Isso tudo eles chamaram em homenagem a um cientista que se chamava Tesla. Então, a unidade de campo a gente chama de Tesla, tá bom? Então, você tem um campo lá de 4 vezes, tananã, não sei o que, Tesla, tá? É a unidade de campo magnético. Aí, só pra fazer um gancho aqui, pra não ficar muito... Pra depois essa ideia do campo magnético uniforme, que nem a gente já tinha comentado, num ímã em formato de U aqui, por exemplo, aqui no meio, né, existe o que a gente chama de campo magnético uniforme. O campo, nessa região, ele tem a mesma intensidade, a mesma direção e sentido em qualquer ponto. Qualquer ponto que eu pegue aqui, o campo, ele é uniforme, ele é igual, tá? Tanto em intensidade quanto em direção e sentido. Então, essa é a ideia. Na representação daquela simbologia que eu já tinha passado na aula anterior, o campo magnético uniforme é dado dessa maneira aqui. Se ele estiver entrando, né? Desculpa, se ele estiver saindo da folha, ou seja, em direção aos seus olhos, é como se fossem várias bolinhas
né, com um pontinho no meio, como eu já tinha falado. Então, isso aqui seria uma representação de campo magnético uniforme. Então, a ideia, né, por trás disso é que as linhas de campo, elas são retas, né, pensando aqui nesse desenho, as linhas de campo, elas são retas, uniformemente distribuídas pela região são retas paralelas, retas paralelas, uniformemente distribuídas aqui pela região que o campo magnético está ocupando, certo? Ok. Agora a gente vai ver os casos particulares de lançamento aí. Porque, como eu falei, você pode lançar de várias maneiras possíveis, tá? Aí o que acontece? O primeiro caso que a gente tem é quando esse θ, né? Esse θ aqui, ou seja, entre o ângulo entre o campo e a velocidade é zero, ou seja, eles estão paralelos, né? Estão apontando no mesmo sentido aí, ou 180, que eles têm a mesma direção, mas cada um está apontando para um lado, certo? Nesse caso, a gente não tem o aparecimento de uma força magnética. Eles perceberam isso experimentalmente, que quando o campo e a velocidade eles formam um ângulo de 0 ou de 180, né, ou seja, estão sempre na mesma direção, não existe uma força magnética surgindo aí, não vai aparecer nenhuma força magnética, tá? E aí o que acontece? A força, então, sendo zero, a gente vai ter um movimento do tipo retilíneo uniforme. Lembra quando a gente viu lá? Lembrando que, né, pela segunda lei de Newton, a força, ela gera uma aceleração. A existência de uma força ali gera uma aceleração num corpo. Se não vai ter nenhuma força, não vai ter aceleração. Se não tem aceleração, o movimento vai ser retilíneo uniforme, ou seja, então essa partícula, se ela vai estar parada, ela vai continuar parada. Se ela tiver em movimento uniforme, com uma velocidade uniforme, ela vai continuar nesse movimento, tá? Não vai ter nenhuma força alterando a velocidade aí. Porque a força, justamente, por gerar uma aceleração, e a aceleração é responsável por alterar a velocidade, tanto em sentido, direção e intensidade. No caso aqui, então, né, nesse nosso primeiro caso de θ ser 0 ou θ 180, não vai ter nenhuma força magnética surgindo e, portanto, o movimento vai ser retilíneo uniforme. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Um segundo caso seria o θ aí de lançamento, o θ entre o campo e a velocidade seja de 90 graus. A força, então, vai ser diferente de zero, certo? E aí o que acontece? A força magnética que vai surgir lá, né? Lembrando que a direção e sentido vai ser dada pela regra da mão esquerda. Essa força magnética que vai surgir, ela vai ser... ela vai fazer o papel da força centrípeta. Por quê? O que acontece? Pensando aqui na regra da mão esquerda, né? F, B e V. A força, ela sempre vai ser perpendicular, por mais que esses ângulos aqui mudem um pouquinho, a força, ela sempre vai ser perpendicular em qualquer ponto à velocidade, tá? Quando a gente tem uma força perpendicular aqui à velocidade, a gente vai acabar num movimento circular uniforme, não sei se vocês se lembram disso. E essa força aqui, olha, ela vai estar sempre alterando, se elas estão perpendiculares, se esses dois vetores estão perpendiculares, ela sempre vai alterar a direção aí dessa velocidade. E essa força magnética, ela vai acabar cumprindo um papel aí da força centrípeta, tá? E o que acontece? Alterando essa velocidade aqui, essa força sempre apontando para esse lado, né? Que é isso que vai acabar acontecendo. O movimento circular, então, vai surgir, certo? E um movimento circular uniforme. E a partir disso, lembrando aqui, ó, força, né, que é calculado por carga, vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno de θ. O θ sendo 90, então aqui vai ser igual a 1. Ok, como eu falei, força é sempre perpendicular à velocidade. Se a força magnética vai fazer o papel da força centrípeta, a gente pode falar que força magnética, que é dado por isso aqui, QVB, a força magnética vai ser igual à força centrípeta, que é, pensando de novo na segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Essa aceleração, no caso de ser um movimento circular uniforme, a aceleração vai ser aquela centrípeta. Então, ela não é uma aceleração um pouco diferente, né? Não sei se você se lembra, ela é dada por V ao quadrado por R. Então, a gente vai igualar essa força magnética à força centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta, ok? Aqui, uma velocidade vai embora, vai ficar uma velocidade só. E aí, nesses casos, no caso em que o lançamento da partícula aí forma 90 graus com o campo, como vai acontecer o movimento circular uniforme, esses casos aqui vai envolver esse estudo de movimento circular uniforme e
mais especificamente, podem te pedir o raio dessa trajetória. Porque quando a partícula for lançada nesse campo, ela vai passar a desenvolver esse movimento circular, certo? E muitas vezes o interessante é justamente você descobrir qual que vai ser o raio desse movimento circular. E o raio, eu fiz direto aqui, né? Mas se você isolar o R aqui, ou seja, passa o R para lá, por exemplo, passa todo mundo tá aqui, dividindo para cá, um dos vezes vai embora, vai ficar R igual a massa vezes velocidade por carga vezes o campo, tá? Então, se te pedirem aí para calcular o raio do movimento circular aí que vai surgir, é só isolar o R aqui dessa ideia, vindo dessa ideia aqui de você igualar a força magnética à força centrípeta, tudo bem? Ok, o nosso terceiro caso aqui, então, é quando esse θ não é nem 0, não é nem 90 e nem 180. E ainda assim, né, a força vai ser diferente de 0. Então, eu dei esse MHU aqui, na verdade, eu nem sei se existe essa sigla aí. Mas eu só quis acompanhar aqui o movimento retilíneo uniforme, movimento circular uniforme. E o que é esse H aqui? Esse daqui é um H de helicoidal. Então, aqui vai formar um movimento helicoidal uniforme, tá? Por quê? Vamos pensar aqui, ó, no campo, um campo uniforme aqui, sempre apontando para cima aqui, beleza? Se eu lançar uma partícula aqui formando um ângulo θ qualquer, que não vai ser 0, não vai ser 90 nem 180, formei um ângulo θ aqui, com esse campo, certo? Então, o campo está sempre para cima. Joguei minha partícula com a velocidade para lá. Se a gente decompor essa velocidade nos dois eixos conhecidos, né, x e y, percebe que quando eu decomponho essa minha velocidade em y, eu vou ter uma velocidade... meu VY vai ser paralelo ao campo, tá? Então, em y, meu campo é paralelo à velocidade. Então, em y, minha força vai ser 0. Então, em y, eu vou ter um movimento retilíneo uniforme, ou seja, eu vou subindo aí, né, no caso aqui, eu vou subindo com uma velocidade uniforme, tá? Agora, em x, eu decomponho em x, vocês concordam comigo que Vx vai ser perpendicular ao campo, que está sempre apontando lá para cima? Nesse caso, de ser do campo e da velocidade ser perpendicular, a gente entra nesse segundo caso, que é a força magnética vai fazer o papel da força centrípeta. Então, a gente vai ter um movimento circular uniforme. Então, perceba, esse terceiro caso, ele é uma mistura do primeiro e do segundo caso. E o que acontece? Ao mesmo tempo que eu vou ter um movimento retilíneo uniforme, assim, algo, no caso aqui, subindo, né? Subindo para lá, eu vou ter um movimento circular, ou seja, eu vou subindo e circulando ao mesmo tempo. Que aí é o que traz essa noção do movimento helicoidal. Tudo bem? Agora, gente, só para finalizar, né, como a gente acabou de ver a força magnética em partículas que podem estar em repouso, ou, né, que no caso não vai ter, ou partículas que foram lançadas aí com a velocidade, formando um ângulo θ, com um campo e tudo mais, ok. No caso aqui, o que a gente vai finalizar aqui vendo é a força magnética em um condutor retilíneo, ou seja, num condutor aí, num fio que vai estar percorrido por uma corrente elétrica, tá? Então, supondo aqui que tem uma corrente para cá, certo? Que a velocidade dos elétrons vai ser no sentido da corrente, vai formar um ângulo θ aqui com um campo que é uniforme, está sempre apontando para lá, ok? E vai surgir uma força magnética aí que, pensem vocês aí, usando a regra da mão direita, no sentido 3D dela, que aqui no desenho fica um pouco dificultado. Bom, nesses casos, a força magnética em um condutor retilíneo, ela vai ser dada por F, que eu gosto de chamar de bio seno θ. Aqui é o campo, aqui é a corrente, né, I é a corrente, L vai ser o comprimento desse fio e seno de θ, o que a gente já tinha visto até agora, aí, o ângulo entre a velocidade e o campo, ok? Então é isso, essa foi a aula sobre força magnética, lembre-se de todos aqueles casos lá, ok? Do ângulo, né, que isso faz toda a diferença no tipo de movimento que vai acontecer, certo? Muito obrigada e até a próxima.